pessoas que pegam de fora, vão na cidade, compram e fazem na aldeia. Quer dizer que não importa o que tu vai beber, o que importa é o ritual. Depende para quem você vai... Para quem tu está explicando. Lembra? Texto fora de contexto é pretexto. Pode ser que você vai pegar o que tem lá e os caras vão fazer uma heresia. Eles vão montar na cabeça deles totalmente diferente daquilo que a ovelha, o cordeiro é. Tem que cuidar com isso. Tem que cuidar muito. Numa tradução, numa interpretação, se vocês vão trabalhar nessa área um dia, se vocês vão focar algumas coisas ou ensinar algumas coisas, tem que cuidar com o que vocês estão usando como exemplo. Como exemplo. Para não virar uma heresia. Para não virar uma heresia. Tá? Para não virar uma heresia. É algumas coisas bem relevantes dentro da interpretação. Tá? No caso, então, se fosse lá nos índios, a gente está falando da ovelha, tá? Por exemplo, para aquele lado. Para não sair do contexto original, até do histórico, o mais adequado era você levar uma foto de uma ovelha, contar por que foi escolhida a ovelha, porque ela era mansa e tal, como Isaías cita lá no texto. Aí tu falar para tu não usar um animal dela. Seria isso? Na prática? Olha só, é mais ou menos isso que você está dizendo. É mais próximo disso mesmo. Que eu acho que é melhor. Não, eu acho que é melhor, isso é uma visão minha, tá? Alguns intérpretes pensam assim, outros diferentes. Outros dizem, não, vamos usar o que tem. Vamos usar o que tem, e usa o que tem. E daí tu vira fora do contexto. Não, mas ainda assim, se você fizer de uma forma mais... Um dos fatores para ajudar nisso é a questão da cronologia. Um dos fatores é a cronologia, tá? De você pegar na Bíblia, lembra o que eu disse? Se você pegar lá, vamos ensinar sobre ceia, tá? O que você vai fazer? Texto fora de contexto. Prestar atenção. Tá? Quando você estiver ensinando, você precisa entender que a pessoa conhece o quê? A cronologia. O que é isso? O que é cronologia? A linha do tempo. A linha do tempo. Onde começou, o que foi feito. Isso. Isso ajuda a tirar todo algo fora de contexto. Isso que as igrejas sofrem. As igrejas vivem fora de contexto. Vivem no pretexto. Isso, fora de contexto. Tá? Quando for ensinar, lembrem sempre, você tem que conhecer a história, a linha cronológica. E se possível, você que tiver tempo, vai ensinando para as pessoas isso aqui, ó. Porque se você ensina de Gênesis a Apocalipse, você tem a história aqui. Aí você pode introduzir o que você quiser. Você pode introduzir o que você quiser. Tá? Aí você pode introduzir mingau de banana, você pode introduzir biscoito, um cachorro, uma vaca. Você pode introduzir o que você quiser. Porque se você for falar de vaca na Índia, vai ser um animal sagrado. Né? De alguns, o elefante, animais sagrados. Então, se você ensina isso daqui, já o seu público vai entendendo que o povo pelo qual era tá? Eles tinham uma região que eles moravam, você vai explicar sobre a região, sobre como eram os animais lá, como eram as coisas. Outra coisa que ajuda você a ajudar a explicar bem a Bíblia sobre a interpretação. Você passar vídeos de outros lugares, fora daquele contexto que eles vivem. Tá? Isso ajuda muito quando vai dar uma aula. Mostrar para as pessoas que não conhecem uma ovelha, um vídeo de uma ovelha. Isso ajuda muito. As crianças fazem isso, né? Elas aprendem assim. E aí, isso na interpretação, para você trazer ao seu tempo, à luz da interpretação bíblica, quando você vai dar uma aula na igreja, então, você usar
materiais, coisas para te auxiliar naquilo que você quer transmitir de uma interpretação bíblica. Na verdade, a gente tem que meio que transportar a pessoa para ela ver. Claro. Você tem que primeiro levá-la para um contexto histórico, você tem que levá-la. Aí às vezes você tem que falar de uma região, dos rios, dos lagos, das montanhas. Aí você pode usar até a língua daquele povo. E depois você vai falar sobre a fato cultural. E aí depois disso você vai fazer o quê? Agora finaliza nessa parte, quer ver? Vou até apaguei aquela outra. Aqui, ó. Depois que você leu o texto, tá? Você leu lá Marcos capítulo 1, olha só, nós fizemos uma análise agora. Nós lemos Marcos, lemos Isaías e lemos Malaquias, tá? Então nós fizemos uma análise dos textos. Vimos que ele compara Isaías, compara Malaquias, que tem um jogo de palavras, tá? Que ele diz, quer ver, ó, no princípio o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Estou enviando à tua frente o meu mensageiro que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto. Opa! Ele está falando de Isaías ou de João Batista? Aí ele diz, como aquilo ali como aquele apareceu, lá apareceu. Quer dizer, opa, ele levou o cara lá, levou os caras a pensar, nós que estamos lendo, ele levou a gente lá no contexto histórico, que é de Isaías, e aí depois ele falou alguma coisa aqui sobre a mensagem, né? Quer dizer, ele usou esses contextos, e aí agora ele fez o quê? Assim fez. Trouxe para o presente. O que ele fez? Aplicou. Agora você vai usar o quê? A aplicação. Você vai aplicar para as pessoas. Porque não adianta você ficar só nisso. Aí é um professor de história. Tá? Você tem que fazer isso e fazer com que isso daqui agora traga vida, traga atitude, traga embasamento para que as pessoas possam tomar na vida delas uma mudança. Tá? Agora não adianta eu pegar um texto e já... Olha só o que normalmente a gente faz. Pega o texto... Opa... Marcos, pega o texto e já aplica. É isso que normalmente a gente faz. Isso é natural, isso é normal. É o que mais tem, o que mais nós fazemos. Pega o texto e já aplica. É o que a gente aprende, na verdade, na vida escolar, né? Vem desde a lei, isso aqui interpreta, a lei interpreta, mas a Bíblia é diferente, mas aí entra, olha só, o que acontece é que muitas vezes os professores não ensinam. Volta ao que você disse. O que os professores dizem? Lê e interpreta. Mas a interpretação não pode fugir disso. Mas só aquilo ali, já dá um textinho. Não, então você lê e aplica. Sim. E não interpreta. Você lê e aplica. Você não interpreta. Porque para interpretar, em qualquer lugar, quer seja na escola, no trabalho, em qualquer... É a mesma coisa, Fabrício. Mesma coisa. Você pega um chuveiro e você diz para a pessoa assim, ó, vai lá e bota um chuveiro e liga o chuveiro. O chuveiro vai ligar? Não. O que você vai precisar fazer? O manual. Alguém lê? Hã? Alguém lê o manual aí? Hã? Então assim, ó, se você não lê o manual, você não sabe o que está escrito. Então o manual, gente... Imagina o manual de seguros. Quem que lê? Depois... Mas isso tu não me explicou. Como é que eu vou explicar o manual inteiro? Isso é importante. Depois a pessoa vai fazer o quê? Vai reclamar. Não é isso? Quando você lê e aplica, existe um problemão. Porque
é isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou fazer um desenho bem feio mesmo, viu, gente? Tá? Tá? Olha só. Isso daqui é chamado de Comunicação. tá? Aqui, sabe o que é isso? Sabe o que nós chamamos isso aqui? Isso aqui, ó. Filtro. A comunicação, ela tem um filtro daquilo que você fala e daquilo que as pessoas entendem. Será que tudo que nós falamos... Às vezes não é nem um filtro, é um conversor. Isso. Será que as pessoas entendem o que nós estamos comunicando? Por quê? Porque as pessoas não leram o manual. Você pode ter lido, mas as pessoas não. E aí cria um problema. Mas nós lemos a Bíblia e as pessoas que estão ao redor ou à nossa frente não leem. Então, dentro da interpretação, é importante você ler o texto, o contexto, para que as pessoas possam entender melhor. Elas compreendem melhor quando você lê uma quantidade maior para poder explicar o próprio texto, que nem o pastor Martin falou. O próprio texto vai explicar algumas coisas que você mesmo tem dúvida. Tá? Então, pensem nessas questões da linha do tempo, nessa questão das metáforas. Nas questões das metáforas. Quando você for ler, né, isso, claro, gente, vai haver, isso daí é natural. Às vezes a gente está lendo o texto e já aplica o texto. Às vezes o próprio texto já é explicativo. As parábolas é um deles, né? As parábolas, só que mesmo as parábolas têm uma interpretação. O semeador saiu a semear. Não é isso? Sim. Uma semente foi plantada no espinho, a outra na pedra, a outra numa terra infértil e a outra numa terra fértil, certo? A pergunta é, quem é a semente? A palavra. E as pedras? As pessoas. E onde fica Deus? Deus fica. Deus é o semeador? Nós somos o semeador? A semente são as pessoas? Nós somos o semeador. Deus é quem dá o crescimento. Então a interpretação, Ou seja, tem que estudar. a interpretação, ela, entende? Aí vocês precisam estudar, pesquisar, ver o que um autor, porque toda a interpretação que os caras vão fazer, a interpretação bíblica, eles vão, vou no original. Não, eles vão nesses teólogos, eles vão em autores fiéis aos manuscritos, eles vão pesquisar algumas coisas fundamentadas, às vezes eles vão ver heresia, às vezes vão ver que não presta, vão achar coisa boa, e eles vão tirando uma análise de tudo isso. Né? Tem livros muito bons sobre interpretação bíblica, tem materiais muito bons para você pesquisar. Essa questão da comunicação, pensem sempre em usar o texto. Um exemplo, eu percebo, até vou citar o que o Fabrício usa, vocês usam da Donep um pouquinho. Sempre quando tem o jantar da Donep, se eu não me engano, no jantar, eu acho que não sei, o Fabrício dá o quê? O histórico do que é, né? Quando começou. Porque senão ninguém sabe o que é. Se for pensar. Por que na Bíblia a gente não faz isso? Por que a gente já aplica direto? Já acha que as pessoas, todo mundo já são santas, ou cristãs, ou já sabem tudo? Não. A gente precisa dar um histórico. A gente precisa cuidar com esses contextos.
para elas poderem entender do que nós estamos falando. Tá? Mas isso é simples, gente. Isso é simples. Tá? Isso é simples, né? É Isso é simples. complicado. Não. Pra quem interpreta um manual de seguro, isso é simples. É, claro, é verdade. Isso, Isso eu já você faço há pode 21 recitar. anos. Hã? Isso eu já faço há 21 anos. Mas é por isso que nós estamos mexendo com vocês para poder mexer com isso. Pastor, ou até para contribuir com os colegas que talvez não tenham, mas o que ajuda bastante para a gente interpretar isso são as bíblias de estudo. Que ela tem as notas de rodapé, as referências a outros textos, que essas bíblias comuns não têm. Sabe uma coisa E ela boa? ajuda bastante a Concordância você, bíblica. você ir para os outros textos, né? Ó, concordância bíblica, chave bíblica, tá? São livrinhos que eu acho que até na internet vocês conseguem abaixar. Tá? São livrinhos. São materiais em PDF e tal. Concordância bíblica e chave bíblica. Por quê? Você lê um tema, um título, e aí aquele título vai te dar um versículo. Aí aquele versículo vai te jogar para outro versículo, que vai jogar você para outro versículo, vai jogar para outro versículo. E vai assim. E aí você